De uma população carcerária total de mais de 720 mil presos no Brasil, apenas 1.201 são indígenas. Por serem tão poucos, terminam se confundindo em meio à população carcerária geral. A questão carcerária indígena, como foi falado agora nesse evento, ela é uma questão que ela é invisibilizada historicamente. Não é só nesse governo, nem no governo passado. É uma questão que é um problema já desde as primeiras constituições do Brasil. Sempre se teve, claro, a questão indígena na lei, mas de fato muito pouco se conseguiu construir. Tem de ter um esforço maior dos governos. Acho importante a gente discutir esse tema, trazer isso para a pauta legislativa, acho que é importante demais visibilizar esses públicos específicos, esses grupos específicos no sistema prisional e na sociedade, né? São grupos que, em quantidade, são muito pequenos, mas têm uma relevância de cultura e no sistema prisional muito importante. Quando um indígena é preso, costuma ser representado por um defensor público. Só que, em muitos casos, não há intérprete. O defensor não entende o que o índio está falando e o próprio indígena não compreende por que está sendo processado. O juiz também não conta com tradução e pode não entender a defesa do indígena. Este problema de interpretação não tem somente a língua como barreira, mas a própria cultura, os costumes e até os códigos legais adotados por cada etnia. Realmente é um tema difícil, complexo, porque se trata aí de etnias que têm uma cosmovisão, têm costumes consuetudinários, são costumes tradicionais e muitas vezes eles têm um próprio sistema de justiça. Então, quando o indígena comete um crime, a própria comunidade usa o seu código, que às vezes não está escrito, mas já é uma tradição que o Conselho Indígena reúna para analisar, para punir, para definir como será cumprida aquela pena, mas há um sistema, digamos assim, dos brancos, né, da República Brasileira, que também tem que ser respeitado. Quando os dois se conflitam, esse é um problema. Com tantos problemas, uma pesquisa mostrou que parte dos indígenas presos prefere não se identificar como índio para não sofrer discriminação. Sim, a discriminação vem desde o ponto onde o não indígena se acha superior a gente, onde acha que suas leis são superiores às nossas, né? Onde há humano superior à natureza. Então, nossa visão é totalmente abrangente, traz uma consciência que não é do humano somente a razão, mas sim outras inteligências. E dentro disso, todo isso se reflete em outros meios, né, como jurídico, como educacional, como de saúde. Em 2018, o Departamento Penitenciário Nacional elaborou uma nota técnica com recomendações para serem observadas pelo sistema prisional em relação aos presos indígenas. Entre essas orientações estavam existência de espaços de convivência específicos, permissão do uso da língua materna no estabelecimento penal, existência de um serviço de intérpretes para indígenas encarcerados, respeito aos hábitos alimentares de cada etnia e garantia da expressão religiosa. O deputado Edmilson Rodrigues, autor do requerimento para que a audiência fosse realizada, pretende se basear nos dados apresentados no encontro para elaborar projetos de lei com determinações sobre como os presos de etnias indígenas devem ser tratados pelas autoridades.